pessoal, estamos aqui mais uma vez com o podcast Despertar Tributário. Nós somos da BR1 Consultoria. Eu estou aqui ao lado dos meus queridos sócios, Felipe Ferraz e Paulo Neves, para a gente falar hoje sobre um assunto interessante, um assunto que muita gente fala muita coisa e que a gente precisa tentar organizar um pouquinho para a gente pensar melhor, para a gente planejar melhor a nossa vida tributária, que são os incentivos e os benefícios fiscais. Paulo, como começa essa história de benefício, de incentivo? Por que isso existe? Isso é certo, isso é errado? Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, primeiro a gente tem que entender como uma coisa normal. É praticado em todos os países, estados, qualquer entidade governamental, ele quer atrair para sua região valores econômicos que são proporcionados por empresas. Então, é uma tendência de que uma determinada região ela queira atrair para dentro da sua vocação, por exemplo, Salvador é uma cidade turística, por que não atrair hotéis e eventos turísticos? Então, várias situações são criadas para poder gerar uma atração de investimentos, porque isso gera riqueza e economia, na economia. Produção de mais mercadorias, empregos e muitas situações nesse sentido. Então, tendo isso com uma normalidade, o Estado da Bahia, o município de Salvador, o Brasil, ele utiliza determinados mecanismos de atração. Um deles é a desoneração tributária. Existem alguns outros incentivos, que são incentivos de natureza financeira, por exemplo, o BNDES, ou o Desembaía aqui no Estado da Bahia, ele empresta o valor de dinheiro para implantação, porque vamos considerar, implantar uma determinada situação faz com que o empresário ele pegue o caixa no circulante dele e empregue numa determinada construção de importação de maquinários. Então, há uma forma de você captar recursos num valor muito mais baixo, digamos assim. Que seria uma forma de estimular o empresário a se instalar no local, sim, a investir, a gerar uma movimentação da economia. Isso. Então, esse é o financeiro, por exemplo, quando você empresta um dinheiro ao empresário. O outro é fazendo com que ele pague menos ou o seu produto ele tenha um valor de competitividade maior. Como o Estado? O que o Estado pode fazer em relação a isso? Comprando produto? Não. Pagando pelo produto? Também não. Então, ele desonera aquilo que o Estado tem o direito, que é o tributo. Ele diz, olha, se você vier para cá, você vai pagar menos tributos, né? E isso toda entidade, todo órgão governamental, todo ente governamental, União, Estado, municípios, eles praticam. E isso é o que a gente muitas vezes falou sobre guerra fiscal. Que muitas vezes a gente fala, mas não sabe o que significa. Sempre existiu esse tipo de guerra fiscal numa determinada país, né, em que haja várias unidades federativas. No nosso caso, a União, o Estado e o município. Então, os estados competem entre si, os municípios competem entre si, desonerando essas empresas que querem se instalar dentro da sua área territorial e fazendo com que, e para o empresário, ele paga menos tributos. Em relação a isso, então, ele tem uma vantagem competitiva se instalar ali, além de outras que ele pode oferecer, ruas, calçadas, treinamento para os funcionários. Existe um mecanismo muito grande de incentivos que podem ser feitos. No caso mais comum é a desoneração tributária. Pensando então agora especificamente em desoneração e no estado da Bahia, mais especificamente o ICMS. A gente tem muitos benefícios de ICMS, incentivos, regimes especiais. Como isso funciona? Quem tem acesso a isso?
Como é o panorama em relação a isso no estado da Bahia? Bom, o estado da Bahia ele tem um plano plurianual de desenvolvimento. Então, os seus representantes, né, tanto no legislativo como no executivo, eles fazem o plano em que determina qual seria a forma de desenvolvimento, no caso industrial, mas poderia ser de outros tipos, né? Agricultura ou qualquer mineração, energia, né? Energia é muito comum, a gente vê no interior, em determinados locais, as eólicas, né? Não só pelos estudos da corrente de vento, mas também pelo que aquilo representa para aquela situação que antes disso não tinha qualquer recurso ali. Então, vamos imaginar que no estado da Bahia, hoje tem um sem números de incentivos, muitos incentivos. Mas os mais comuns que são praticados, né, são os incentivos ao atacadistas, né, o 7799, como a gente chama por causa da lei. Então, para que os atacadistas continuassem aqui na região da Bahia, enquanto sofriam concorrência de outros de outros estados. Alguns regionais, né, do sisal, do cacau, né, lá da agricultura no norte, e também de alguns setores industriais, como foi o caso do Proalto, do calçadista, e também alguns mais gerais, né, que são aqueles para qualquer outra empresa que queira se instalar no estado da Bahia, como, por exemplo, o benefício do Desenvolve, ou do Proinde, mas só que do Proinde tem um rol de, digamos assim, de setores que são beneficiados. O Desenvolve não tem essa listagem. Joia. Mas em relação a esses benefícios setoriais, por exemplo, normalmente eles são concedidos a uma empresa específica ou a várias? Isso é pedido de maneira geral? Tem algum caso assim que você possa comentar de exemplo? Bom, tem determinados setores. E dentro daqueles setores tem benefícios específicos. Um que eu posso dizer que a gente trabalhou foi o setor de óticas, por exemplo. No setor de óticas, eles saíram de uma situação que lhes era favorável naquele momento e eles vinham para o regime normal de tributação. Eles tinham uma substituição tributária, não é isso? Isso, que naquele momento a substituição tributária pode ser boa ou ruim, a depender de quanto você tem de valor agregado de margem em relação a isso. E era plenamente favorável para eles. Quando saiu da substituição tributária, o que de certa forma uniformizava, porque todo mundo estava ali dentro, e foi para o regime normal, um incremento de tributação, que na época eu fiz o cálculo, ele tinha um aumento de 137% na média, alguns mais, alguns menos. Então você acordava com 137% mais a pagar de ICMS quando passava de uma data para outra. Aí foi que a gente pediu para o setor um tipo de benefício, né? E que na época a gente pegou a redução de base de cálculo, que é uma forma. Existiria crédito presumido, como é o caso do Proinde, né? Você tem outros tipos de técnicas que o Estado utiliza para incentivar. Isso fez com que, no caso das óticas, ela mantivesse as redes de óticas funcionando, senão elas iam realmente todas iam ter uma dificuldade financeira, elas iam pulverizar. Um aspecto também é muito importante a gente avaliar é que, no final, quem paga a conta é o consumidor, né? Então, imagine no setor óptico, se ele passa a ter uma tributação excessiva de mais de 100%, isso vai implicar em repasse para o consumidor final. Sim. E o que a gente desenvolveu nesse trabalho do setor óptico foi justamente uma evidência que não era um mero artigo de luxo, enfim, era artigo de saúde, voltado à saúde. Todos nós usaremos óculos, que né? A população... No início ou no final da vida, garanto. Então, com isso, evitou-se que o consumidor que precisa comprar um óculos acessível, um preço acessível,
tivesse que pagar um valor exorbitante. Então, é preciso encarar esse olhar do Estado para uma forma de tributação diferenciada, como também um meio de garantir que a população continue tendo acesso àquele item de consumo. Sim, sim. Sim. As pessoas não iam deixar de usar óculos, mas iam ter uma dificuldade muito maior em relação a isso, porque eles já estavam preparados para fazer um aumento e aí, junto com o aumento, sabendo que ia ter menos venda, ele já estava preparando o pacote de demissões. Né? Então, a parte da cadeia ser demitida. E aí, o que é que faz? Como as pessoas não vão deixar também de comprar óculos, aí vem a concentração de setor. Muitas empresas saem, outras formam redes, né? E aí a tendência, quando você tem aquela coisa do empresário, da própria forma do capitalismo, em que você tende a fazer um monopólio... Diminui a competição. Aí o preço... vai lá para cima, tudo fica mais complicado. Você realmente elimina qualquer forma de concorrência. E isso é perigoso. Foi um dos argumentos que nós usamos para o Estado para sensibilizar o que eles fizeram, seus próprios estudos, nós apresentamos o nosso. Eles concordaram, nossos estudos bateram com os dele, dentro do sentido, eles aí disseram, realmente é preciso a gente incentivar para que a gente não só não perca essas empresas, como a gente desestruture toda uma cadeia produtiva. Você vê outros benefícios assim que sejam interessantes que a gente possa comentar aqui ou algum outro... Porque quando a gente pensa na questão do benefício fiscal, no final das contas é o que todo mundo quer, né? Então, de que maneira a gente... Você falou um pouco Felipe falou um pouco da questão do produto, né, e do consumo. Então a gente tem a seletividade do ICMS aí funcionando, né? Além disso, você tem questões regionais que podem funcionar também. Quais são os fatores de decisão do Estado quando ele desenvolve esse tipo de iniciativa? E, enfim, né, tem algum que você acha que mereça algum destaque, assim, que seja ou subaproveitado ou que mereça maior acesso, maior divulgação para que os empresários acessem esses benefícios? Bom, são vários nesse sentido, né? O Estado, ele tem todo um cabedal, ele tem todo digamos assim, na sua estrutura, pessoas capazes que, seguindo a política desenvolvida pelo governo, afinal de contas, o governador foi eleito, ele tem uma política industrial, né? Ou de desenvolvimento. Eu não vou falar só industrial, porque aí seria uma coisa reduzida. Me permita até mas a gente tem mais benefícios para a indústria do que para o comércio, por exemplo? Naturalmente, se tem mais para a indústria do que para o comércio, do consumidor, né? Diretamente para o consumidor. Por quê? Porque é a base de toda a produção é indústria. Uhum. Se a gente não traz uma matriz industrial, a gente sempre vai comprar de alguém. E o preço quem vai regular no final é aquele alguém que produz lá adiante. Né? A gente virou refém muito tempo da política de produção de combustíveis. Você lembra das crises de 72, das crises de 82, de combustíveis, em como aquilo simplesmente jogou tudo aquilo que a gente estava desenvolvendo fora de um dia para o outro. Então, o Estado, aí eu estou falando União, mas no caso do Estado da Bahia, ele pega assim, por exemplo, a agricultura familiar, um setor, aí faz um estímulo daquelas situações. Região do Sisal, aí ele é regional, daquela região, você está entendendo? Do cacau, um determinado produto e toda a sua linha. Eu não quero só vender cacau in natura, eu quero que a fábrica que faz o melhor cacau se instale aqui perto de onde se produz e aquilo tenha, né, toda a produção ali, e se for preciso, se for melhor, a gente exporte. E naquela pergunta que você fez, o que a gente precisa ter atenção agora é a questão dos autos, né, do automóvel, né? Sim. Porque a gente perdeu a única fábrica que nós tínhamos de produção de automóvel, que tinha toda uma rede de produção em volta dela, e que se instalou aqui. Então, quando você pega a fábrica e vai embora, também vão embora todos os outros que ali faziam
a parte de fornecimento do produto. E isso é um desastre. Então, se a gente conseguir, aí não é só a Bahia não, aí a gente está falando do Brasil como um todo, para diversificar, para que a gente tenha fábricas em vários estados e a nossa aqui também de retorno. Parece que o Brasil, né, e a Bahia está fazendo um determinado acordo com a indústria chinesa e quem sabe ela venha para poder suprir esse vácuo que fez com que a Bahia, que passou de um determinado momento, Thiago, ela passou de ser um estado essencialmente agrícola de produção agrícola para um estado industrial por causa da montadora que tinha feita. Ela foi embora, voltamos a ser agrícola agora. Estado de produção agrícola. Não somos aquele estado industrializado que nós éramos alguns anos atrás. Então, fora essa questão política, né, que óbvio que cada governo vai ter aí seu direcionamento político, a gente enxerga claramente um viés na economia, né? Uma intervenção estatal para concessão ou criação de determinado tipo de benefício, ela sempre tem um viés econômico. Nesse momento agora, a gente está vivendo um momento no país em que o governo está buscando desonerar os veículos de menor custo, né? Então, ali, naturalmente, vai fazer com que a indústria automobilística gere venda e tudo mais. Então, isso tem um olhar sempre também para esse aspecto econômico, né? Na época do governo Dilma Rousseff, tivemos a desoneração da linha branca, né? E aí depende da política de cada estado. Mas o importante para a nossa discussão é que como é que se faz isso? Como é que se estimula alguma coisa, né? A União, Estado, Município, cobrando menos imposto daquelas indústrias ou aquele setor que vai produzir aquilo que a União, o Estado, o município entende que é importante. Foi o caso agora da diversificação da energia, né? Hoje eu vi um estudo em que a energia produzida pelas eólicas hoje supera a de Paulo Afonso. Antigamente, quando eu dizia vai ter greve em Paulo Afonso, qualquer coisa, era um desespero, porque metade do Nordeste ia ficar no escuro. Era aquela coisa, área de segurança nacional, exército, não sei o que. Hoje em dia, a gente não pode preterir de Paulo Afonso, mas nós diversificamos de uma forma que hoje a gente não fica amarrado a um modal energético único. Como foi feito isso? Desonerando a cadeia produtiva de produção daqueles aerogeradores e sua instalação, desde o IPTU, onde vai instalar aquele aerogerador, até os fabricantes, a importação, a empresa importa sem pagar imposto. Então isso é muito Paulo, importante. Acho importante a gente voltar um pouco aí na questão da guerra fiscal, né? Você falou um pouco sobre esse momento de atrito entre os estados. E como é que ficou isso, né? O que a gente tem de evolução sob a ótica tributária em função dessa guerra fiscal? Bom, a guerra fiscal, como o nome diz, guerra, alguém vai perder, alguém vai ganhar. Nessa relação, e num país como o nosso, em que a gente tem um desnível industrial, um desnível econômico tão gritante, temos uma área muito mais pobre e ela sem indústria, sem qualquer tipo de incentivo, e temos uma área em que o industrial em si ele se vê motivado em colocar ali naquele local porque já tem toda uma estrutura de fornecimento de materiais, energia, tudo que ele precisa ali, né? Então, isso essa você está guerra falando fiscal, do empresas e indústrias instaladas no Sul-Sudeste. Isso, exatamente. Então, o Sul-Sudeste em relação ao Norte e Nordeste, a diferença é abrupta. Para uma montadora de veículos se instalar aqui, sabendo que ela não tem outras indústrias, não tem até o treinamento de pessoal, né? Tudo você tem que trazer originalmente, em um primeiro momento, de fora. Logística. Tudo. Você tem que trazer o que onera. É caro. É muito mais barato você instalar uma indústria num local onde já está todo um porto ali, onde você pode importar e exportar ali seus produtos de uma forma muito mais fácil do que você criar tudo do zero, como foi feito aqui.
praticamente na época da instalação. Então, o que acontece? A guerra fiscal originou muitas baixas, foi muito fraticida, né? E o que aconteceu? Ainda na época do governo Temer, foi feito um acordo que entre os secretários de Fazenda dos estados, em que definiram que vai ter uma data para o fim da guerra fiscal, que vai ser 31/12/2032, onde não poderá mais haver esse fornecimento de incentivos através de desoneração tributária. Em tese, por que eu digo em tese? Porque 2032 está longe, então muita coisa pode acontecer. Mas hoje, todos os incentivos que são promulgados hoje, que ainda existe, mas tem dito lá, até 31/12/2032. Porque a partir dali, presumimos que a União, né, estará mais uniforme do ponto de vista industrial. E aí cada estado vai ter pode até continuar atraindo indústrias ou outros empreendimentos, mas não utilizando desoneração tributária. Isso constitui uma oportunidade para quem conseguir aproveitar isso até lá. Né? Imagine você, Thiago, querendo botar a sua indústria aqui, vai pegar todo o seu caixa, né, todo o seu dinheiro e vai fazer lá. Utilizar seu dinheiro próprio, né, e pagar impostos normais em que você, imagine aqui, seu consumidor fica longe de você. Então você vai ter que gastar dinheiro nessa logística para levar o seu produto até o seu consumidor, né? Então você vai instalar uma indústria, você quer instalar uma indústria aqui porque é interessante para você, e você não utilizar os incentivos, você vai estar perdendo dinheiro. O seu produto talvez fique fora de mercado. Talvez você gaste muito mais do que você pensava, porque não é só instalar. Acaba perdendo a competitividade, né? Exatamente. Não vai poder ter uma igualdade de preço em relação ao concorrente que tem um benefício. Mas, por incrível que pareça, certamente existem diversas empresas e indústrias que não usufruem de benefícios já à disposição pelo Estado, né? Isso. Eu conheço indústrias que estão fazendo a montagem de grandes empreendimentos industriais e não conhecem que existem essas formas de desoneração. Por quê? Porque seus órgãos dirigentes não estão aqui. Porque suas estruturas de apoio, de assessoria, elas não ficam aqui. Elas Presidente, estão lá, diretor, consultor. Aí no meu caso, advogado, tributarista, contabilidade, tudo é centralizado num determinado local, longe daqui. E o pior de tudo, se muda a regra durante o incentivo, a gente já viu isso. Durante o curso do incentivo, teve uma mudança de determinada forma de cálculo e a empresa simplesmente deixou de cumprir determinadas obrigações, fazendo com que ela perdesse o incentivo. E ela não sabia que ela tinha perdido o incentivo, continuou usufruindo e depois chegou a conta. E não foi barato. Se não houvesse determinadas, digamos assim, formas de ajuste, a empresa... ela teria perdido todo o incentivo de todo o tempo que ela usufruiu. É complicado. Então ela tem que ter, dentro da região, alguém que possa, pelo menos, dizer, existe, viu? E então, é assim. Acho que o básico aí para qualquer empresa, qualquer indústria, seria um planejamento tributário, né, sentar, analisar, verificar se o seu segmento já tem efetivamente algum benefício à disposição, colocado à disposição pelo governo, e se não tiver, nada impede que se faça um pleito formal. É possível, Paulo, fazer um pleito para um segmento que ainda não tenha algum benefício? Sim. O caso dos aerogeradores, por exemplo, quando eles vieram e pediram o benefício, ou seja, eu quero ir para aí e eu preciso de um benefício. O que vocês podem me dar de benefício? Não existia o benefício, não era anterior à existência. A Bahia queria diversificar sua matriz energética. Então,
as Como conversas... você comentou em relação à ótica também, né? Já tinha ótica há muito tempo e a mudança de tributação fez com que o setor se unisse em torno de uma alternativa. A organização, para lidar com o Estado e fazer demonstração, porque pagar menos imposto todo mundo quer. Mas o Estado é movido ao tributo. Como é que ele vai fazer frente às suas despesas normais, né, estatais, que a gente quer tapar buraco na rua, iluminação ali bonitinha, tudo, né, praça limpa, se a gente não tiver o imposto? O imposto, o nome é para isso mesmo. Só que o Estado diz, olha, eu vou abrir um pouco, vou abrir mão disso por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tinha a indústria antes. Então... é meio estranho você dizer que você abriu mão de um tributo que você não tinha. Sim. Né? Então, esse é um olhar interessante justamente para quebrar um pouco uma ideia comum de que o Estado está protegendo ou está concedendo demais para as empresas, né? Na verdade, é uma via de mão dupla. O Estado cede em determinados aspectos, mas para gerar incremento de investimento por indústrias, gerar movimento na economia. Emprego, às vezes até mais do que isso, né? É emprego, às vezes é tecnologia, às vezes é uma dinâmica. O preço às do vezes produto tem uma contrapartida pode de ficar mais infraestrutura, enfim. Né? É muita coisa que pode acontecer. Para você ter uma ideia, o porto de Aratu foi completamente reformulado para que pudesse exportar os veículos da montadora. Né? Então, mesmo ela indo embora, o legado ficou. As ruas não foram, as estradas não foram duplicadas, porque tinha que ser, não podia ser aquelas estradas esburacadas que eram. Então, todo esse tipo de situação de legado, né? Como é que se instala um metrô, sendo que o transporte metroviário, ele é um transporte de um investimento caríssimo e de retorno muito distante, né? Muito lento. Para a passagem ser o valor que é preciso que o Estado entre também ou desonerando ou subsidiando, em alguns casos até complementando financeiramente. Então, seria até infantil a gente imaginar que isso seria um benefício para uma determinada empresa particular ou algo assim. Né? É preciso realmente conhecer as coisas antes de falar. Que conselho, assim, já caminhando para o encerramento desse nosso episódio, que conselho ou que palavra você diria ao nosso ouvinte empresário que não tem um benefício fiscal, que tem interesse em conhecer, que tem interesse em planejar melhor a sua vida tributária? Bom, ele pode ir até o próprio Estado, no caso, a Secretaria da Fazenda, através dos seus representantes, e questionar normalmente se existe algum benefício, se há alguma coisa que ele possa utilizar, até porque se alguma empresa concorrente dele tem o direito, ele também assim o terá. É um princípio de isonomia. Agora, se ele não pedir, o Estado também não vai lá graciosamente dar, ele precisa demonstrar a necessidade. E a segunda coisa é através de suas assessorias, através de contadores, advogados, ou o pessoal que lida com essa área, e temos bons profissionais aqui no estado da Bahia, que conhecem bastante, digamos assim, a técnica para fazer isso de uma forma que seja efetiva. Né? Não basta simplesmente chegar para o Estado, eu quero pagar menos impostos, isso qualquer um quer. Você precisa demonstrar por que você tem que pagar menos imposto e que isso vai ser vantagem para o Estado da Bahia. Isso se faz com técnica, bons projetos. Vamos lá, vamos despertar, não é? Obrigado, Paulo, obrigado, Felipe. Esse foi mais um episódio de Despertar Tributário. Até a próxima.